Olá, meu nome é Roger Rossoni, eu sou professor e a gente vai começar uma série de vídeos sobre o SPSS e análise multivariada de dados, visto que essa é uma demanda de vários alunos de graduação e de pós-graduação. Hoje a gente vai se familiarizar um pouco com o software, aprender um pouco as telas e também um pouco sobre estatística descritiva. Bom, a gente está com a tela do SPSS aberta. Para carregar os dados, você vai em Arquivos, Abrir e Dados, caso você tenha o dado em alguma planilha. Então você pode escolher o diretório onde seus dados estão salvos e escolher qual o formato. No nosso exemplo, a gente vai usar um arquivo em Excel, que vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, exemplos dados.xls. Abrir. Então, está falando que está pegando dessa planilha. Caso houvesse outra planilha no arquivo, você pode escolher a amplitude dos dados, se remover espaços vazios, etc. Mas enfim, já tem aqui catalogado altura, peso, idade, sexo e educação. Ok, você pode vir reconfigurar para mudar algo, mas não, bacana. Vamos considerar que já está tudo certo. Ok, carregar os nossos dados. O SPSS ele tem três telas principais. A primeira tela é a visualização de dados, que é muito semelhante a uma tela de Excel. Então, cada observação é uma linha, cada variável é uma coluna e tem a identificação de cada variável aqui. Existe também a tela de visualização de variável, onde ele traz o nome da variável, o tipo da variável, qual largura, número de casas decimais que se está utilizando. Existe rótulo de valor, se quiser colocar valores, se existe valor omisso, como que você vai alinhar e o tipo de medida. Então, por exemplo, tipos de medida. Tipo de escala são variáveis numéricas. Ordinais é uma variável categórica, mas que existe uma ordem, como por exemplo, educação básica, educação médio e nível superior. Existe uma ordem entre elas. E também escala nominal, onde basicamente são grupos, mas é nominal. Então não há uma ordem entre os grupos existentes. Vamos olhar aqui. A variável sexo está como nominal, tá certo? A variável educação está como nominal. A educação a gente pode considerar ordinal. Vamos voltar aqui à nossa visualização de dados. O sexo está marcado como 2 e 1. Vamos considerar que o 2 seja feminino e o 1 seja masculino. Como que a gente pode identificar isso aqui na nossa planilha? A gente pode vir em variável, valores e ajustar isso. Tem três pontinhos. Então, valor 1 é igual a masculino. Valor 2 é igual a feminino. Você inclui, dá um ok, fechou. É muito importante você considerar a variável como numérica, classificar como, por exemplo, feminino 1, masculino 2 ou vice-versa, do que você escrever lá. Porque pode ter alguma rotina que o software não entenda. O software sempre vai entender como número. Em relação à educação. Vamos considerar que o número 1 é quem está no fundamental. O valor 2, como está no ensino médio. O valor 3 é quem está com formação superior. E a formação 4, valor 4, quem está na pós-graduação. Incluir, ok. A gente volta aqui e notem que já está demarcado o sexo e a educação. Como que você pode tirar isso aqui?
neste ícone aqui, o 1 e A, você pode colocar a correspondência ou tirar. Mas, facilitar, eu acredito que esse seja o melhor formato para se trabalhar. Ah, Roger, mas eu quero tirar uma variável daqui. Como que você pode fazer? Pode simplesmente clicar em cima dela e dar um deletar. Ah, essa variável aqui está escrita errado, não é 70, é 72. Você pode digitar 72. Ah, eu quero apagar todas. A gente pode vir aqui e apagar todas as variáveis. Pronto, zeramos o nosso banco. Como que eu também posso carregar os dados aqui? Eu posso, muito bem, abrir a planilha de dados, copiar ela e colar no nosso SPSS. Qual que é o problema de realizar a cópia e a cola das variáveis? Colar. Aí, pronto, agora deu. Qual que é o problema de realizar isso? É que ele não puxa o cabeçalho. Então, você vai precisar vir aqui, variável por variável, e realizar essa informação. Ou você também pode digitar dado por dado, mas eu acho que é um serviço muito grande. Acaba não valendo a pena. Então, qual que é o formato mais prático? O formato mais prático é você vir abrir dados, selecionar o seu arquivo, que ele já vai facilitar bastante o teu trabalho. Caso você queira facilitar a visualização, você coloca os valores aqui cadastrados no tipo de variável. Então a gente tem a tela de visualização de dados, visualização de variável, e a terceira tela é a tela de script, que é onde vai aparecer os resultados e todos os comandos que foram empregados. Vamos rodar alguns comandos de estatística descritiva e aí vocês vão entender como que é essa tela de script, tá? Vamos então em analisar, tem o campo estatística descritiva. Quando a gente vai em frequências, é uma contagem de frequências, quantas vezes aparece determinado valor, média e etc. Vamos considerar aqui todas as variáveis. Vai exibir a tabela de frequência, então ele vai contar quantas vezes aparece cada observação. Vamos vir em estatísticas. Dentro do quadro de estatísticas, existem estatísticas de tendência central, então média, mediana, moda, a soma das variáveis. Você também pode analisar indicadores de distribuição, assimetria e curtose, para verificar o quanto que a curva se assemelha a uma curva de distribuição normal. Você pode analisar os quartis e também indicadores de dispersão. Vamos analisar aqui média, mediana e moda, por exemplo. Máxima e mínima, erro de desvio padrão e variância. Ok. Gráficos, a gente quer ver algum gráfico? Ah, eu quero ver um gráfico de pizza. Não, eu quero ver um histograma. E eu quero que mostre se essa curva é normal ou não. A gente dá um continuar. Ok. E aí aparece a tela de script que eu comentei com vocês. E nessa tela aparecem os comandos que foram empregados e as telas de resultados. Aqui ao lado você consegue acompanhar o índice do que já foi rodado. E aqui a gente consegue analisar, por exemplo, a tabela de frequências. Na variável altura, tem 28 variáveis, nenhum caso omisso, nenhuma observação que seja inválida. A média da altura é 1,71, a mediana é 1,70, a moda é 1,68, o desvio padrão, a variância, o mínimo é 1,68, o máximo é 1,88. E você pode muito bem copiar essa tabela e colar no seu Excel para você ajustar, deixar a formatação mais legal para colocar no teu trabalho. Peso, etc. Média, mediana e moda de sexo e educação a gente não precisa considerar, porque elas não são variáveis numéricas. Frequência. Frequência de altura, então vai pegar
quem tem altura igual. Ó, tem 3 pessoas com altura de 1,68, por isso que ele foi à moda. Peso, tem 3 pessoas com o peso de 75 quilos. E a idade, tem 4 pessoas com a idade de 27 anos. Né? Todas essas características que eu citei foram as modas, porque são as que mais aparecem. Mas aí fica interessante a gente ver a frequência no caso do sexo e da educação. Por quê? Porque ele pega a frequência. Então, da nossa observação de 28 observações, 15 são do sexo feminino, representando 53% das observações. 53% das observações válidas. Por quê? Porque não existe nenhuma observação inválida. Ninguém deixou de responder esse campo. Educação. 8 pessoas possuem educação básico, 7 do médio, 5 superior e 8 de pós-graduação. E os percentuais relativos. E aqui nós temos o histograma das nossas observações. Então essa é a curva de distribuição. Aqui, ó, curva de distribuição. Ele já desenha para a gente. Existem outras possibilidades aqui que vocês podem utilizar. Por exemplo, analisar estatística descritiva. A gente tem a opção de descritivos. Coloca a variável que você quer e você escolhe qual observação, qual o indicador. É muito semelhante. Estatística descritiva. Ele traz a variável, o número de observações, mínimo, máxima, média e desvio padrão. Esse aqui é um que é muito utilizado em artigos, que já sai numa formatação bem legal. Você também pode vir a estatística descritiva e explorar. Qual que é o legal do explorar? Por exemplo, você pode colocar aqui fator sexo. Eu quero explorar a diferença de altura, peso e idade entre o fator sexo. E qual a estatística que eu quero ver? Eu quero ver as estatísticas descritivas. Não, beleza. Tem algum gráfico que eu quero ver? Você escolhe. Ah, eu quero ver o gráfico de histograma. Sem problema. Dá um OK. E aqui ele faz a comparação entre o fator masculino e feminino. Então, a altura do masculino foi 1,68. A altura feminina foi 1,73. E todas as demais variáveis aqui. Peso. Peso masculino foi 78, peso feminino foi 79. Idade masculina foi 34, idade feminina foi 30 anos. A gente tem o histograma por sexo, para verificar se há alguma diferença. A gente tem aqui o boxplot, que a gente tem o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil. Caso tenha alguma variável que seja outlier, o boxplot ajuda a identificar isso, tá? Então, são ferramentas estatísticas aqui de estatística descritiva que podem te ajudar a entender melhor os seus dados. Uma outra ferramenta bem legal que a gente pode utilizar de estatística descritiva é a tabela de referência cruzada. Porque você pode cruzar informações criando tabelas dessas informações. Por exemplo, cada linha eu quero que seja um sexo e cada coluna eu quero que seja uma determinada altura, um determinado peso, ou pode ser educação? Pode ser. Vamos colocar aqui educação. Vamos dar um OK. Olha só o que aparece para a gente. Aqui do sexo masculino, tem 3 pessoas com ensino básico, 3 com médio, 3 superior e 4 de pós-graduação. Do público feminino, tem mais pessoas de ensino básico e médio. Pode ser que tenha aqui uma diferença entre o grau de instrução das pessoas do sexo feminino. Claro que esse banco de dados nosso aqui é inventado, mas a gente pode buscar informações reais e começar a entender melhor a natureza dos dados com base na estatística descritiva. Beleza, pessoal? O que eu deixo então de sugestão para vocês? Que vocês estudem aqui o SPSS, busquem uma base de dados real, uma base de dados do IBGE, existem vários aí centrais de dados disponíveis, e treinem isso, tá? Seja com seus dados aí da sua pesquisa de graduação, pós-graduação, um artigo de mestrado, enfim.
utilizando essas ferramentas, acho que a estatística descritiva é o primeiro passo para você entender bem a natureza dos seus dados e depois a gente começar a pensar em análise multivariada, aí, análise fatorial, regressão e outros métodos aí. Espero que esse conteúdo aqui te ajude, logo vai sair mais material. Lembrando que esse conteúdo aqui é totalmente gratuito, mas a gente deixa o convite para contribuições, seja via YouTube, seja PicPay, seja qualquer outro formato. Ajude aí um criador de conteúdo a continuar criando conteúdo. Um abraço, pessoal!